22 de julho de 2024. Nesta segunda-feira da 16ª semana do Tempo Comum, a igreja celebra a festa de Santa Maria Madalena, apóstola dos apóstolos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia! Vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, nos encontrarmos, segundou. Meus queridos, nada melhor do que iniciarmos a nossa semana de labuta, de esforços, às vezes de preocupações, de trabalhos, estudos, na presença do Senhor, escutando a sua palavra, celebrando os mistérios da vida dos santos, que nos edifica. Louvado seja Deus. Sintam-se bem acolhidos. Peço que você curta esse material virtual, dê um joinha e também compartilhe com as pessoas que você ama para que elas possam ter acesso a essa riqueza que são os bens espirituais. Meus queridos, hoje nós celebramos a festa de Santa Maria Madalena. Santa Maria Madalena, faz pouco tempo que o Papa Francisco ele elevou a categoria desta santa, que era memória, elevou à categoria de festa, né? O Papa Francisco quis assim engrandecer esta personalidade bíblica, né? Às vezes passava tão despercebida, e o Papa Francisco a engrandeceu, suas virtudes, o papel que ela ocupou na igreja primitiva e continua a ocupar na vida de fé da igreja, né? É muito interessante nós compreendermos o motivo pelo qual o Papa de uma memória passou a uma festa, né? E ele colocou como codinome litúrgico Maria Madalena como apóstola dos apóstolos. Olha só, meus queridos, a palavra apóstolo, que deriva do grego, significa enviado, destinado a alguma coisa, né? E quando o Papa ele coloca essa conjunção adjetiva, né, atribuindo a Maria Madalena, né, apóstola dos apóstolos. Quem é essa mulher? Ela é apóstola, ela é enviada, aos apóstolos. Então ela é apóstola para os apóstolos e dos apóstolos. Ela é enviada daqueles que serão enviados por Jesus no mesmo dia. Vamos entender um pouquinho isso. Padre, eu ainda não entendi. Vamos lá. Maria Madalena, meus queridos, ela foi a primeira a contemplar Jesus ressuscitado. Jesus apareceu depois de permanecer no sepulcro. Ao terceiro dia ele ressuscita. E a primeira pessoa para quem ele aparece ressuscitado é para ela, né? No dia da Páscoa, naquele domingo glorioso. E Jesus, né, que é o evangelho da liturgia de hoje, é claro que aqui, nesse programa espiritual que nós realizamos, eu não reflito o texto do evangelho, porque tem muitos padres que fazem isso, né? Vocês podem pegar qualquer padre na mídia aí que posta reflexão diária, vai ser o evangelho, certamente, né? O evangelho de hoje fala exatamente dessa experiência. Jesus aparece primeiro para ela, né? E ela quer abraçá-lo, ela quer contê-lo, e Jesus diz a ela, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o Pai. E aí Jesus a envia, por isso que ela é apóstola, enviada. Ide até os demais apóstolos. Se você for à missa, ou se vai escutar esse evangelho, senão você leia na sua casa, né? Ide até os apóstolos e dizei a todos eles, como também aos demais discípulos, que todos possam acorrer até a Galileia, né? E lá eles me verão. Olha só. Então, Jesus envia Maria Madalena para ir dizer aos discípulos que eles devem ir até a Galileia, onde Jesus aparecerá para eles. É enviada, apóstola, daqueles que depois serão enviados, porque Jesus também, o ressuscitado, no mesmo dia, no domingo da Páscoa, ele vai
aparecer aos apóstolos que estarão trancados no cenáculo, e ele vai soprar sobre eles e dizer: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha só, enviado, né? Mas Maria Madalena foi enviada por Jesus antes deles. Olha só, Jesus os envia para perdoar pecados, os envia para anunciar o Evangelho, mas para que eles pudessem contemplar o ressuscitado, foi Maria Madalena quem os convocou, quem entregou a eles o destino onde eles veriam o ressuscitado. Olha que bonito a importância dessa mulher, né? Com a mudança de memória para a festa, o Papa Francisco quis engrandecer a figura da mulher na vida da igreja. Meus queridos, os sacerdotes, eles são homens escolhidos do meio da comunidade, né? Homens escolhidos, membros do corpo místico de Cristo, né? Do corpo dos fiéis leigos, para se tornarem a expressão do Cristo, pastor e cabeça da igreja. São homens. Mas, né, essa festa de Maria Madalena mostra a importância da mulher na vida da igreja. Se não for a mulher, não existem os enviados, os homens, os pastores. As mulheres são aquelas que geram, que dão a vida, aquelas que trazem pastores à existência. Tudo começa na mulher, né? Então, o Papa Francisco, fazendo essa transformação tão sutil na liturgia, ele quer mostrar o quê? Os pastores são eles quem dispensam os sacramentos para a igreja, mas todos nasceram de um berço materno, onde tudo começou. Olha só, que bonito isso, bonito. Por isso você, mulher, né? É claro que tem homens e mulheres que me escutam, mas você, mulher, hoje é o dia de você se valorizar. Você é enviada por Deus para levar a alegria da vitória de Cristo sobre a morte aonde você conviver, né? Por isso você, mulher, que congrega uma comunidade de oração, uma comunidade eclesial, uma paróquia, enfim, você é convidada a ser aquela que anima, que desperta a alegria pascal na vida do pastor, do sacerdote, na vida daqueles que congregam também junto com você a comunidade. Maria Madalena é a mulher da alegria do ressuscitado. Assim as mulheres devem agir e encarnar em si esse mesmo papel de serem a protagonista da alegria, do estímulo, do bom ânimo na vida de fé da Igreja Católica. Olha que bonito. Meus queridos, Santa Maria Madalena, né, apóstola dos apóstolos, ela foi a primeira que viu Jesus ressuscitado. E ela logo correu para dizer que ele venceu os tormentos do sofrimento e da morte. Às vezes, mas é muito interessante, que às vezes nós fazemos igual Maria Madalena, né? Maria Madalena se sentou de frente o túmulo e ficou ali lamentando a morte do seu amado, né? Ela ficou a lamentar, ela ficou lamentando. Muitas vezes nós fazemos isso também. Os nossos túmulos hoje podem ser as nossas dificuldades, pode ser as situações difíceis que nós estamos a viver, pode ser as coisas que nós pensamos, não vai dar certo, não tem jeito, não tem mais saída. Pode ser esses podem ser os nossos túmulos. E muitas vezes pode ser que nós nos encontramos nessa mesma posição que Maria Madalena, sentados no lamento, contemplando, lamentando, chorando, estáticos, porque parece que não tem o que fazer, não tem solução. Olha, e aí vem a leitura que hoje a igreja nos propõe, uma das opções a qual nós vamos meditar, que é a leitura do livro do Cântico dos Cânticos. Hoje o capítulo 3, versículos do 1 ao 4a. Eis o que diz a noiva: em meu leito durante a noite, busquei o amor da minha vida, procurei-o
e não o encontrei. Vou levantar-me e percorrer a cidade, procurando pelas ruas e praças o amor da minha vida. Procurei-o e não o encontrei. Encontraram-me os guardas que faziam a ronda pela cidade. Vistes, porventura, o amor da minha vida? E logo que passei por eles, encontrei o amor de minha vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, aqui está a resposta de como nós somos convidados a agir diante de tantos sepulcros e túmulos das nossas vidas. As perdas, como eu acabei de dizer, as dificuldades, os gigantes que às vezes nos fazem querer desistir. Como nós devemos agir? Olha só, essa noiva do Cântico dos Cânticos, ela está à procura do seu amado. Mas é noite. O retrato da noite nesse texto é o retrato das nossas inseguranças. Durante a noite nós não enxergamos bem, durante a noite nós não nos percebemos fortes diante dos ambientes, às vezes, perigosos em que nos encontramos. Durante a noite nós somos fragilizados, impotentes. Durante a noite nós não enxergamos caminhos muito além daquilo que esteja tão próximo à nossa vista. Durante a noite nós não enxergamos nada. Homens e mulheres, ou melhor, a noiva, frágil, incapaz. E ela se vê prostrada, deitada, olha só, ou sentada. O texto nos leva a subentender isso, porque ela estava triste por não ter encontrado seu noivo, né? Como sei se ela está sentada, deitada ou prostrada? Porque ela vai dizer: eu vou agora levantar-me e percorrer a cidade. Ou seja, ela estava estática diante de um ambiente de noite, de escuridão e de tristeza por não ter encontrado o noivo. Mas ela se decide levantar e andar e percorrer a cidade. Levantar e percorrer. Quando ela faz isso, ainda que ela não encontre de imediato, como o texto nos sugere, mas ela permaneceu levantada e percorrendo, andando, caminhando, num movimento incessante. E ela acabou por encontrar o seu noivo. Meus queridos, nós podemos estar como Maria Madalena na frente do túmulo da nossa existência, sem esperança no coração. Mas se a gente quer contemplar o ressuscitado, Maria Madalena se levanta quando vê aqueles anjos, dialoga com ele, aqueles anjos que aparecem no túmulo. Ela se levanta, e quando ela se levanta, ela se depara com um tal jardineiro. Você que vai à missa hoje, você vai escutar esse evangelho. Ora, esse jardineiro era Jesus, mas ela se levantou. É preciso uma iniciativa, sabe? Às vezes nós reclamamos muito das coisas da vida, das coisas que não vão bem, das coisas que não dão certo, porque as coisas não acontecem. Mas o que você está fazendo para colaborar com Deus, para que Deus possa lhe entregar aquilo que você tanto almeja, sonha ou tem como meta? As coisas não caem do céu, minha gente. As coisas não caem do céu. A primeira atitude é se levantar, é sair do comodismo, é sair do lamento, é sair da vida de solidão, é sair da vida de murmuração para uma vida de esperança, de fé, uma vida de autoridade espiritual. Começa a rezar mais, começa a ir mais na Capela do Santíssimo, começa a dizer: já deu certo, vai dar certo, Deus está comigo. Arregaça as mangas, vai lá e faça o que você pode fazer para que você consiga realizar o que você tanto intenta. Mas não fica parado no lamento e não sei o quê, e quer que as coisas aconteçam. Difícil isso. Quando essa noiva do Cântico dos Cânticos se levanta e percorre a cidade, ela vai procurar o noivo. Ela vai procurar e ela encontra. Não que Deus não esteja, meus queridos, em qualquer lugar, porque Ele está. Não que a sua bênção que você tem como sonho não possa chegar até você,
Pode acontecer. Mas existem situações que nós que devemos ir procurá-las, nós devemos ir alcançá-las, que depende de nós e não somente de Deus. Olha, é uma liturgia para mim muito forte. Esse dia que a igreja celebra Santa Maria Madalena, uma mulher corajosa, uma mulher cheia de audácia, santa. Por que eu digo isso? É só nós lemos os textos dos evangelhos. Maria Madalena, poucos estudiosos dizem Maria Madalena ser aquela pecadora que quase foi apedrejada. A maioria dos estudiosos não diz ser Maria Madalena essa mulher. Alguns ainda dizem que Maria Madalena é Maria, irmã de Lázaro, também não sabemos, não diríamos, né? Não sabemos. Mas também outros dizem que não. Uma coisa é certa, de Maria Madalena Jesus Cristo expulsou 7 demônios, está escrito no texto do Evangelho. Ele tirou Maria da escravidão, ele tirou Maria Madalena de uma vida velha, ele tirou Maria Madalena de pesos que estavam carregando-a por tanto tempo, e ele a trouxe a liberdade, a vida nova, a alegria da vida. E depois que ela teve esse encontro com Jesus peregrino, missionário, ela nunca mais o abandonou, mesmo numa situação de falta de fé, porque perdeu a fé. A única que não perdeu a fé diante do sepulcro de Cristo foi sua mãe, Nossa Senhora, porque o texto não fala que Maria, a mãe de Jesus, foi ao túmulo procurá-lo ou chorar por ele, não. Maria Madalena, como os outros apóstolos e discípulos, também fracassou. Porque não é fácil a gente se deparar com situações difíceis na vida. Não é fácil. Tem momentos que a gente balança, que a gente acaba reclamando, a gente acaba duvidando, a gente acaba sentindo medo. Nós somos frágeis. Maria Madalena passou por isso. Mas hoje o Senhor nos convida, diante dessas situações, a nos levantarmos como ela fez, porque ela teve a coragem de questionar os anjos. Eu estou procurando meu Senhor e roubaram o corpo. Depois aparece esse tal jardineiro. Se foi o Senhor que roubou, devolva. Devolva. Ou diga onde que o Senhor colocou, que eu vou buscá-lo. Não tem problema, eu vou buscá-lo. Olha que mulher audaz, corajosa. Depois que ela se encontra com o Senhor, ela corre lá e vai reunir todos os discípulos. A mulher corajosa, a mulher de iniciativa, a mulher que crê na palavra de Deus. Ela perdeu a fé, ela se entristeceu, mas Cristo restaurou o dom da fé na sua alma, porque ela permitiu, e ela se encheu de coragem, né? Maria Madalena acompanhou a Cristo durante todo o trajeto do Calvário. Os evangelhos dizem que diante da cruz o Senhor estava lá. Maria Madalena, Maria de Cleofas, Maria, mãe de Jesus, ela estava lá. A mulher que enfrenta situações difíceis, cruzes, calvários, mas a mulher que continua firme lá até que a ressurreição a acometa. Um grande exemplo de mulher e de ser humano para nós. E é por isso que a igreja celebra a vida dos santos. Para pegar da vida deles, eles que foram homens pecadores como nós, mas pegar da vida deles aqueles que foram grandes exemplos de homens fortes e mulheres fortes. Que Deus nos ajude, que essa liturgia de hoje nos estimule. Estamos só começando uma semana nova. Faça dessa semana uma semana diferente, cheia de fé, de alegria, de fortaleza. Que Deus o abençoe a você, a sua família e todos os seus projetos. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.